Deus, a lei pelo qual todos nós seremos julgados. E hoje nós vamos falar sobre um mandamento esquecido. Muito bem, amanhã é o dia do sorteio. Amanhã nós vamos sortear um monte de coisinhas aqui. Tá bom? Não perca amanhã também. Vamos orar? Querido Deus, a tua palavra vai se abrir nesse momento. Queremos pedir a tua direção, pedir ao Senhor que nos conduza ao entendimento. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. O mandamento esquecido. Vamos ver na Bíblia o que diz a Bíblia, Êxodo 20, verso 8. O que diz o mandamento? Êxodo 20, verso 8. Todos encontraram? Amém ou misericórdia? Muito bem. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas ao 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu servo, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra e o mar, e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou no dia de sábado e o santificou. Muito bem. O sábado ele é o memorial da criação de Deus. Por isso que Deus pede para a gente observar. Hoje nós vivemos num mundo onde existem muitas teorias, e uma delas é a teoria da evolução, aonde as coisas foram se evoluindo, foram se desenvolvendo, mas o sábado ele diz que Deus é o Criador de todas as coisas. Muitas pessoas dizem assim: olha, nós não precisamos guardar o sábado, porque o sábado foi feito para o judeu. O sábado foi feito para o judeu. Mas olha só, Gênesis capítulo 2, verso 7, verso 1 a 3. Gênesis capítulo 2, verso 1 a 3. Gênesis capítulo 2, verso 1 a 3. Qualquer coisa, pode ler também, ó. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. Verso 2. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. Já disse que Deus também abençoou e santificou esse dia. Muito bem. Quando Deus acabou de fazer o céu e a terra, existia nação? Tinha nação? Só tinha Adão e Eva. Não tinha nação judaica ainda. Então o argumento de que Deus criou o sábado para o judeu não funciona. Porque o ser humano havia acabado de ser, então ainda não tinha nação. Só tinha Adão e Eva.
Então ainda não tinha uma nação formada. Então o sábado ele foi estabelecido para quem? Para todos. Para todos nós. Até nos dias de hoje. Né? Então o sábado ele começou no Éden e se estende até hoje. Lembra-te do dia de sábado para santificar. Então nós temos que lembrar. O mandamento do sábado é o mandamento que Deus instituiu antes que houvesse nação. Muito bem. Jesus, Marcos agora 2, verso 27. Para quem, por que Deus criou o sábado? Com que propósito? Marcos 2, 27. Marcos capítulo 2, verso 27. Olha ali. E acrescentou: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. E o texto termina que o Senhor, que Jesus é o Senhor do sábado. O texto termina assim: de sorte que o Filho do Homem é Senhor do sábado. Irmãos, Deus criou o sábado por nossa causa. Quando Deus criou o sábado lá no Jardim do Éden, Deus, ao olhar toda a sua criação, ele viu que tudo era muito bom. Então ele descansou no sábado, não porque Deus estava cansado. Deus não se cansa. Ele descansou para nos dar o exemplo, para mostrar para nós que o sábado ele é um memorial da criação. E já foi comprovado cientificamente que de cada 6 dias que você trabalha, você tem que descansar um. Seu corpo não é uma máquina. Então, queridos, Deus criou o sábado por causa do homem. Deus sabia que o homem ia se envolver com muitas coisas, com muitos trabalhos. Então Deus criou o sábado para que o homem pudesse ter descanso. E alguns, queridos, com a Bíblia na mão, usam esse texto aqui, ó, de Marcos, para dizer que o Deus, Jesus é o Senhor do sábado. Ele é mesmo, foi ele que fez. Se você constrói algo, você é Senhor daquilo, porque foi você que fez. Muito bem. Olha só. Será que Jesus guardava o sábado? Jesus foi acusado de muitas coisas, inclusive de quebrar o sábado. Vamos abrir nossa Bíblia em Lucas 4,16. Lucas capítulo 4, verso 16. Olha ali. Indo para Nazaré, onde foi criado, entrou um sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então, olha só, indo para Nazaré, onde foi criado, entrou um sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então, qual era o costume de Jesus todos os sábados? Ir aonde? Na sinagoga, na igreja. Esse era o costume de Jesus. O costume de Cristo era esse. Todos os sábados ir à sinagoga, ir à igreja. Jesus trabalhava com seu pai na carpintaria e durante a semana, mas ao sábado, Jesus estava onde? Na igreja. Jesus estava na igreja. Muito bem.
Jesus guardou o sábado até a sua morte. Vamos agora em Lucas, capítulo 23, versos 53 e diante. Esse texto fala sobre a morte de Jesus. E tirando-o do madeiro, envolveu-o num lençol de linho e o depositou num túmulo aberto, em rocha, onde ainda ninguém havia o quê? Sepultado. Pode seguir, por favor. Era o dia da preparação, começava o sábado. Nós continuamos. As mulheres que tinham vindo da Galileia com Jesus, seguindo, viram o túmulo e como o corpo for ali depositado. Então se retiraram para preparar aromas e bálsamo. E no sábado descansaram, segundo o mandamento. Aqui está falando do sepultamento de Jesus. Jesus morreu na sexta-feira, por volta na hora nona significa 3 horas da tarde. Jesus morreu 3 horas da tarde, e ali Marta, mãe de Maria, as mulheres que ali estavam, ou Marta, mãe de Jesus, né? Marta, Maria, mãe de Jesus e outras mulheres, estavam ali preparando o corpo de Jesus. E ali diz que era o dia da preparação, e começava o sábado. Ali diz que elas descansaram segundo o mandamento. Lucas 4,16 diz que Jesus ia para a igreja aos sábados. A mãe de Jesus, Marta, e as mulheres que ali estavam também tinham o mesmo costume de Jesus, guardar o sábado. Diz que era o dia da preparação, era sexta-feira, e quando foi dando o pôr do sol, elas descansaram segundo o mandamento. Irmãos, aqui tem uma coisa interessante. Olha só. Muitas pessoas, com a Bíblia na mão, dizem assim: olha, nós guardamos o domingo porque Jesus ressuscitou no domingo. Tudo bem, Jesus ressuscitou no domingo. Mas tem algum texto bíblico, tem alguma base bíblica para isso? Não, não tem. Jesus ressuscitou no domingo, mas não tem nenhum texto bíblico que autorize a mudança do sábado para o domingo, porque Jesus ressuscitou no domingo. Então nós deveríamos guardar a sexta-feira. Jesus morreu na sexta. Não tem nenhum texto bíblico, irmãos, que fale, que autorize a gente a guardar o domingo, porque Jesus ressuscitou no domingo. Infelizmente, irmão, muitas pessoas com a Bíblia na mão dizem isso. Sabe? E mete a lei nos nossos irmãos católicos. Mete a lei. Que faz isso, que faz aquilo, mas guarda no mesmo dia. Os católicos não guardam. Você está entendendo, irmãos? A incoerência bíblica. Não existe nenhum texto na Bíblia autorizando você a guardar o domingo, porque Jesus ressuscitou no domingo. E olha só, Jesus morreu na sexta, descansou no sábado e ressuscitou no domingo. Jesus poderia ter ressuscitado qualquer dia, até na sexta-feira, se ele quiser. Olha só, e todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto os judeus
como gregos. Os discípulos, todos os sábados, eles estavam na sinagoga, ensinando a palavra de Deus, tanto a judeus como gregos. Muito bem, olha só. Qual será o dia que nós iremos guardar no novo céu e na nova terra? Isaías capítulo 66. Isaías 66. Verso 19 e 20. Todo mundo sabe essa parte aqui. Verso 23. 66, verso 23. Isaías 66, verso 23. E será que numa festa da lua nova, o verso 22 diz assim: assim como o novo céu e a nova terra que ele fazer, estarão diante de vós o vosso nome e a vossa posteridade. E o verso 23. E o verso 23. E será que de uma festa da lua nova, será que de uma festa da lua nova a outra, de um sábado a outro, virá toda a carne de adorar, se diz o Senhor. Então, no novo céu, na nova terra, que Jesus está preparando para mim e você, o dia de guarda, o dia de observar, o dia de adorar a Deus, vai ser no sábado. Você imagina, agora você imagina, hein? A Bíblia diz que nessa nova terra nós iremos ter as nossas atividades. Vamos plantar, vamos colher, vamos visitar os outros mundos que Deus criou, mas todos os sábados nós estaremos na presença de Deus e o próprio Jesus vai fazer o sermão da manhã para nós. Irmãos, isso não vai ser maravilhoso? Amém. Isso vai ser maravilhoso. Então, irmãos, se no novo céu e na nova terra nós iremos guardar o sábado, estar na presença de Deus, congregar o sábado, por que não já não acostumar agora? Desde agora? Muito bem. O que eu devo fazer, o que eu não devo fazer no dia de sábado? Olha só. Isaías capítulo 58. No sábado, e de cuidar dos seus próprios interesses no meu santo dia, mas se chamares ao sábado deleitoso, santo dia do Senhor, digno de honra, e honrares, não seguindo os seus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras mansas para o povo de Deus. Então se deleitarás no Senhor, e eu te farei cavalgar sobre os altos da terra, e te sustentarei com a herança de Jacó, teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Amém. O que nós não devemos fazer no sábado, irmãos? Falar palavras mansas, nada do nosso próprio interesse. Na Êxodo 20 diz: não farás nenhum trabalho, nem você, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem tua serva, nem o teu animal, nem os forasteiros que vem te visitar. Então, sábado, irmãos, é para a gente não fazer nada do nosso próprio
interesse. Comprar, vender, falar de negócio, fazer negócio. Certas coisas, aliás, tem certas coisas que a gente assiste na televisão que nem durante a semana a gente deveria assistir, né? Principalmente no sábado. Nem na semana. No sábado, então, piorou. Então, no sábado, irmão, nós não devemos fazer nada do nosso próprio interesse. Nada do nosso próprio interesse. Vou dizer uma coisa para você. Até para Deus, até na obra de Deus, você não deve se envolver com muitas atividades no dia do sábado. Muitas reuniões, reunião disso, reunião do trabalhador, reunião do recolheiro, reunião não sei do que, e não sei do que, um monte de coisa, e não sei onde está, se está cansado. Sábado não é para isso. Sábado não é para isso. O sábado, irmãos, o objetivo do sábado é fazer com que você tenha um tempo especial de comunhão com Deus. A comunhão que você não tem durante a semana, o sábado te proporciona isso. Você está entendendo? Então, queridos, o sábado também foi feito para você ter um tempo para a sua família. Olha só como se deve guardar o sábado. O sábado, irmãos, envolve a preparação para toda a semana. Não é na sexta-feira, não. É só na sexta-feira, não. A preparação para a guarda do sábado envolve toda a semana. Porque se você deixar na sexta-feira, para ir na feira, para fazer faxina geral na casa, para lavar roupa, para fazer não sei o quê, e faz a comida, e varre, limpa. Não chega na sexta-feira, irmãos, 8, 9 horas da noite, você está cansado. Quando você já tinha preparado 5 meses lá atrás. Você está entendendo? E às vezes nós pecamos nesse sentido. Às vezes nós roubamos de Deus as primeiras horas do sábado. Quando a gente entra 6h30, 6 horas, 6h30 fazendo coisas, nós estamos roubando as horas sagradas do sábado. Significa que a sexta-feira foi demais. A preparação para o sábado ela tem que morrer toda semana. Você tem que ir adiantando suas coisas, vai fazendo isso, vai fazendo aquilo, vai se adiantando, para que na sexta-feira a sua carga seja menor. E aí você se preparou durante a semana. A melhor comida que nós devemos preparar não deve ser para o domingo, sim para o sábado. Você sabia disso? Então, queridos, no sábado, você prepara a melhor comida que você pode preparar para o sábado. Pela manhã, você vai à igreja, segue o costume de Jesus, a Bíblia diz que para Nazaré foi criado e entrou no sábado na sinagoga segundo o seu costume. Então nós devemos ter o mesmo costume de Jesus. Ao sábado pela manhã, nós devemos aonde? Na igreja, irmãos. Louvamos a Deus. E aí você vai para a igreja, volta da igreja, aí você almoça com a família, descansa. Até uns tempos já tinha alguns irmãos, eu conheci alguns irmãos, e uma vez eu fui visitar um irmão, fui na casa do irmão, e eu achei engraçado. Quando o irmão estudou, minha voz, ele pulou na cama, porque na concepção dele era pecado dormir no sábado. Não é pecado você dormir o sábado inteiro. Mas você chegou na igreja, almoçou, que pecado tem você dar aquele descanso dormir pelo menos umas 2 horas, umas 3 horas? Você está entendendo? O sábado foi feito para isso, irmão. O sábado foi feito para também, para você depois do culto, depois do almoço, você pegar teu filho, levar ele e mostrar a natureza para ele. Não passei com o teu filho num parque e mostra a natureza para ele. O sábado é para isso. Para você mostrar a natureza, mostrar as coisas boas, belas que Deus fez. E aí, irmãos, você chegou da igreja, almoça com a família, descansa. À tarde você vai fazer uma visita ou dar um estudo bíblico para alguém. E se tiver um programa na igreja à tarde, faz esse programa e pronto. É dessa maneira que guarda o sábado. O sábado também não é para você se envolver com 20, 30 estudos bíblicos,
fazer 200 visitas e chegar de noite e você estava morrendo de cansado. O sábado não foi feito para isso. Muitas vezes a gente quer o sábado nas nossas rotinas legalistas, muita reunião, e tem coisas que às vezes não tem jeito, tem que fazer mesmo. Mas a gente tem que evitar ao máximo essas coisas. No sábado, a gente não faz nada do nosso interesse, mas do interesse do nosso próximo, a gente pode fazer. Vamos supor que você tem um vizinho que ficou doente e não tem ninguém para socorrer, não tem ninguém que dá uma comida para ele, não tem ninguém para varrer uma casa lá para ele, ele está doente, meu cara. Você deve ou não olhar no sábado fazer? Né? Com certeza. Com certeza. Também tem que tomar cuidado também, irmão, porque o inimigo também tem as suas pegadinhas. De repente o camarada tem um telhado lá na casa dele para fazer, e aquilo lá pode deixar para outro dia, e ele fala assim, não, mas a Bíblia diz que o adventista tem que fazer, tem que ajudar o próximo no dia de sábado. Ele vai lá e te chama para ele, você vai? Não. Se pode deixar para outro dia, você não deve ir. Mas vamos supor que choveu, deu uma tempestade aí, a casa do cara destelhou tudo, não tem jeito, vai molhar, vai perder os móveis, e porque é sábado você não vai ajudar, aí você deve ajudar, aí é outra situação. Tem situação e situações. Então, irmãos, os limites do sábado, ele vai de um pôr do sol para outro pôr do sol. Nós temos um texto lá de Lucas, que é no dia da preparação, é a sexta-feira, começava o sábado. Quando deu o pôr do sol, as mulheres pararam, embalsamaram o corpo de Jesus e descansaram, segundo o mandamento. O limite do sábado é de um pôr do sol a outro pôr do sol. No pôr do sol do sábado, você pode virar a noite trabalhando. Mas os limites da sexta-feira, depois das 6, até o sábado, depois das 6, essas 24 horas que são sagradas e consagradas ao nosso Deus. Você sabia que até a nossa roupa no dia de sábado tem que ser diferente? Eu não posso pegar uma roupa que eu trabalho durante toda a semana, chega no sábado eu vou para a igreja com ela. É errado, não? Até a minha roupa tem que ser separada exclusivamente para o sábado. A roupa do dia a dia, do trabalho do dia a dia, eu não devo ir para a igreja com ela no dia de sábado. A não ser que você não tenha roupa. A não ser que você não tenha. Mas até as nossas vestimentas devem ser separadas, porque a palavra santo quer dizer separado. Tudo aquilo que você separa para o fim sagrado, aquilo se torna santo. Isso aqui é um salão, certo? O salão foi alugado para fazer esse programa, mas esse salão está se tornando santo, porque ele foi separado esse mês inteiro para fazer esse trabalho. Então esse salão se tornou santo. O que torna santo o lugar é a presença de Deus. Amém. Muito bem. Olha só. É fácil guardar no sábado? Você pode perguntar para qualquer uma pessoa por aí. Ela confessa que guarda o novo mandamento. Mas quando chega no mandamento no sábado, ela diz que Jesus aboliu, diz que não é mais necessário, mas não tem nem texto da Bíblia que diz isso. Sabe, queridos, hoje, milhares de pessoas querem uma religião de conveniência, não de compromisso. Pessoas querem uma religião que se adapte a seu estilo de vida. Pessoas não querem uma religião de compromisso. Querem uma religião de acomodismo. Mas olha só, queridos. É fácil guardar o sábado? Não. No mundo em que vivemos, todos os comércios funcionam mais no dia de sábado. No dia de sábado a gente dá mais serviço, se ganha mais dinheiro. É difícil você arrumar emprego que te libera o sábado hoje, principalmente nas grandes
necessidades. E muitas pessoas, queridos, elas têm medo. Fala assim, quando chega na questão do sábado, as pessoas dizem assim: o que eu vou fazer com o meu emprego? Como que eu vou fazer? Eu vou morrer de fome? Eu vou passar necessidade? Mas, queridos, eu tenho algo para dizer a você. Filipenses capítulo 4, verso 19 diz assim: olha, o meu Deus e o meu Deus, segundo as suas riquezas, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Amém. Deus sabe que eu e você precisamos. Deus sabe o que você precisa. Se você paga aluguel, se você não paga, Deus sabe. E se você confiar em Deus, Ele vai suprir as suas necessidades. O salmista Davi, no Salmo 37, verso 25, ele diz assim: olha, fui moço, porém agora sou velho, porém jamais vi o justo, nem a sua descendência a mendigar o pão. Muitas pessoas, queridos, falam que é difícil, sem nunca ter tentado guardar. Para você saber se uma laranja é doce ou azedo, você tem que provar. Eu vou dizer uma coisa para você: não é fácil não. Não é fácil. O caminho estreito, irmão, não é fácil não. O caminho estreito é esse. O caminho estreito, a porta estreita que Jesus diz lá em Mateus capítulo 7 é justamente isso. Às vezes você vai ter que abandonar o pai, a mãe, às vezes você vai ter que abandonar o marido, às vezes você vai ter que abandonar o teu filho, sabe? E às vezes você vai ter que abandonar o teu emprego por causa do sábado. Se você quer ser fiel a Deus, guardando os mandamentos de Deus, guardando a lei de Deus, você vai, às vezes você vai ter que chegar para o teu patrão e dizer assim: olha, ou você me libera o sábado, ou eu então vou ter que ir embora. Você vai ter que ter coragem, irmão. Você vai ter que decidir. Eu, quando era na vida, a gente falava da vida, eu não trabalhava segunda-feira. Não era espírito, não era nada. Mas eu não trabalhava segunda-feira. Meu patrão ficava doido comigo. Eu não conseguia ir trabalhar segunda-feira. Eu não bagunçava. Vocês já estavam comigo, mas se achasse que segunda-feira eu ia ter condições de trabalhar, tinha. E meu patrão chegou num determinado momento que ele nem ligava mais, ele nem contava comigo segunda-feira. Mas aí, eu tinha saído dessa empresa, que é um centro comum, eu tinha saído. Depois de alguns anos eu voltei, me chamou de volta. Foi isso, Vicente, é verdade. Quando eu era com tudo, eu não trabalhava segunda. Agora eu não trabalhava no sábado. Agora eu não trabalho no sábado. E aí, como o gerente da loja meio do país dele, ele falou assim: mas como é que é, rapaz? Você não trabalha no sábado? Sábado é o dia que a gente mais trabalha. E ele falou: rapaz, você não está chamando o rapaz para trabalhar, você não está precisando dele? Eu trabalho na segunda. Eu falava nada. Agora você não vai trabalhar o dia, não vai trabalhar no sábado. Você está entendendo, irmãos? E sempre, mas era uma pressão muito grande, porque sempre ele estava me chamando, sabe, me pressionando para trabalhar no sábado. Chega um dia eu falei para ele assim: nossa, Vicente, o negócio é o seguinte, se está difícil, o senhor me manda embora, porque eu não posso trabalhar no sábado. Mas rapaz, vai lá e fala com o teu pastor, conversa lá com a igreja, conversa com o teu pastor. Eu falei com ele assim: São Vicente, na nossa igreja, na igreja adventista, a gente respeita a pessoa do pastor, mas a gente segue para a palavra de Deus, mano. E o pastor nunca vai falar isso para mim, sabe por quê? Porque isso não existe. E o pastor não tem autoridade para me liberar nesse caso aqui. Não tem autoridade para isso. Deus não deu essa autoridade para ele. Por mais que a gente respeite, se ele sair fora da Bíblia, a gente não pode respeitar. E teve várias situações. Eu já vi milagres acontecer na minha vida por esse ponto. Eu vou contar só mais uma história para vocês. Chegou um momento na minha casa que não tinha nada. Eu era novo convertido, não tinha nada.
ali eu fiz uma oração muito sincera com Deus. Eu disse assim: Senhor, todos os empregos que aparecem é para trabalhar no sábado. Mas eu não quero trabalhar no sábado. Eu quero ser fiel a Ti nos Teus mandamentos. Mas o Senhor precisa me ajudar. Está difícil para mim. E fiz uma oração bem sincera. E eu, naquele dia, eu ia visitar uma igreja com um outro irmão da igreja. Ele ia pregar, eu ia acompanhar ele. E naquela época eu falei com ele assim: eu falei, olha, na igreja à tarde vai ser esvaziado para cesta básica. À tarde, no programa para à tarde, você vai e vai ser esvaziado. Quem sabe, né? Para ganhar no trabalho, né? E aí eu fui nessa igreja com esse irmão. Não tinha nada em casa, não tinha nada para fazer almoço, não tinha nada. Aí terminou o culto, o pai dele falou assim: olha, irmão Geraldo, eu fiquei sabendo no tempo que você estava desempregado, fui juntando aqui algumas coisas para você, e esperando a oportunidade de você vir aqui. Irmão, já não saco desse tamanho de coisa, ó. Saco cheio de coisa, não estava nem carregado. Eu coloquei aquele saco dentro do carro, o porta-mala baixou. Levei para casa. Cheguei em casa, à tarde, a mulher falou assim: olha, eu peguei o número, troquei com o Deno, que era meu filho mais velho. O Deno levou a cesta. Olha só, sábado de manhã não tinha nada. Mas sábado à tarde, já tinha coisa que se eu quisesse montar uma mercearia, eu já podia montar uma mercearia, qualquer sábado de coisa que eu tinha que ganhar. Aí eu ia a cesta básica da igreja. No domingo, um outro amigo lá falou assim: olha, lá na firma, onde o marido da irmã fulano trabalha, lá é uma metalúrgica, lá está precisando de gente. Vai lá. Naquela época eu usava passe de ônibus, não sei se aqui teve isso, né? Um bilhetinho pequenininho, você pagava a condição papel. E aí deixou lá 5 bilhetinhos daquele para eu pagar a condição, para mim lá na segunda-feira. Cheguei na segunda-feira na empresa, o encarregado batendo minhas costas e falou assim: ah, rapaz, você sabe fazer o quê? Eu falei: não sei fazer nada, nunca trabalhei com metalúrgica. Agora você me deve o seu carro para mim montar e desmontar, eu não. A metalúrgica nunca trabalhei com isso. Mas estou aqui para aprender. É isso que eu queria ouvir. Comecei a trabalhar. Comecei a trabalhar na segunda-feira. Na terça-feira ele falou para mim assim: olha, o patrão gostou do seu serviço, o salário é tanto, se você quiser já traz sua carteira para poder registrar. Quando foi na quinta-feira, chegou na cesta básica da empresa. Eu não tinha direito a cesta básica, só tinha 2 dias de trabalho. Mas como eu sou meio cara de pau, eu cheguei para o patrão e falei assim: me diga uma coisa, eu posso pegar uma daquela ali? Ele falou assim: mas rapaz, você só tem 2 dias de trabalho? E daí, qual o problema? Vai lá, conversa com o encarregado lá, você me liberar, pronto. Eu falei: ó, eu gosto quando você me dá uma cesta dessa aí. Eu gosto quando você liberar uma pra mim aí. Olha só, irmãos, no sábado eu não tinha nada, mas no sábado à tarde eu já tinha alimento para comer o mês inteiro, montar até uma mercearia se eu quisesse. Na segunda-feira eu estava empregado. E a partir daí, Deus nunca me desamparou. Amém. Para vocês terem ideia, eu já trabalhei em cemitério, lá em São Paulo. E na área que eu trabalhava, no setor que eu trabalhava, passou a fechar no sábado, porque eu estava lá. Fiquei 1 ano no cemitério. O cemitério não fecha, né? Mas no setor que eu trabalhava, não fechava. Depois que eu saí de lá, voltar a trabalhar no sábado. Irmãos, se eu for contar aqui testemunhos a esse respeito, a gente fica aqui até mais tarde. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: confie em Deus. Lavar o sábado não é fácil. Envolve dinheiro, envolve emprego, envolve a questão financeira, envolve um monte de coisa. Mas tenho certeza, se você confiar em Deus, Deus vai fazer um milagre na tua vida. Amém. Sabe o que aconteceu, irmão? Quando eu recebi os estudos bíblicos,
Eu recebi os estudos bíblicos e aí eu fiquei naquela, olha, quando Deus me abençoar uma oportunidade de emprego que eu não trabalho sábado, então aí eu me batizo. Aí um amigo meu, um marido lá de Tapetinho, ele falou para mim assim, Geraldo, você já recebeu os estudos? Eu falei, já. O que você está esperando? Estou esperando Deus abrir uma porta aí de emprego para não trabalhar no sábado. Ele falou assim, essa porta não vai se abrir nunca. Aí ele falou para mim assim, olha, agora, deixe de ser sem vergonha, tome vergonha na tua cara, confie em Deus, você vai ver o milagre que Deus vai fazer na tua vida. Irmãos, eu tenho 25 anos, eu sou adventista e meu quarto salvo. Deus nunca me desamparou. Tem 7 anos que eu estou na Bahia, 7 anos sem trabalhar na carteira assinada. Mas Deus sempre está colocando uma situação para que eu possa ganhar o meu lugar. Então, irmãos, a Bíblia diz assim que os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala. E o meu Deus, segundo as suas riquezas, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Amém. Em Filipenses capítulo 4, verso 13, diz assim: tudo posso aquele que me fortalece. Amém. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, mas Ele fará. entrega na mão de Deus. Confia nele. E o mais ele vai fazer na tua vida. Só basta confiar. Para você, para o milagre acontecer, para o mar se abrir, você tem que colocar, você tem que entrar na água. Para o milagre acontecer, você tem que mergulhar às vezes 7 vezes. Na manta tem que mergulhar na água 7 vezes para o milagre acontecer. Eu não sei o que Deus precisa fazer na tua vida, mas seja lá o que for, confie. E Deus é contigo. Confia no Senhor. Confia nele, que o mais ele vai fazer na tua vida. Entrega a tua vida, o teu caminho a ele. E deixa que ele faça o resto. Lá em Isaías diz assim, ó, eu não te desamparei, eu estou contigo, não te desampararei. Irmãos, nós não guardamos o sábado para se salvar. Não guardamos a lei de Deus para se salvar. Nós guardamos a lei de Deus no sábado, porque já fomos salvos. Nós guardamos a lei de Deus, guardamos o sábado como um sinal de obediência. Sinal de obediência. E vou dizer mais uma coisa para você. Sabe qual é um sinal? Um sinal do verdadeiro povo de Deus nos últimos dias? Ezequiel capítulo 20, verso 20. Ezequiel capítulo 20, verso 20. Vai dizer o seguinte: também me deu os meus sábados para servir de sinal entre mim e vós, para saibais que eu sou o vosso Deus que os santifica. O sábado é o sinal do verdadeiro povo de Deus nos últimos dias. E aí também diz: santificai os meus sábados, pois se virão de sinal entre mim e vós. E o verso 12 também diz: também me deu os meus sábados para servir de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o vosso Deus que santifica. O sábado é o sinal do verdadeiro povo de Deus. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês agora.
Todo mundo sério. Deus. Irmão, mas e as pessoas que estão em outras igrejas que não guardam o salmo? Olha só. Deus tem o seu povo em todos os lugares. Na igreja católica, na igreja universal, na igreja do amor, na igreja da Assembleia, até mesmo lá no Espiritismo, na Umbanda, tem gente sincera lá. Essas pessoas, irmãos, elas poderão ser salvas, sabia? Sabe por quê? Porque Deus vai nos julgar de acordo com o conhecimento e a luz que nós temos. Tem pessoas que nunca guardou o sábado, não sabia nem que era a lei de Deus, mas elas vão se salvar pela luz que elas tiveram, pelo conhecimento que elas tiveram. Deus não é injusto de julgar ninguém sem ter conhecimento. Mas eu vou dizer uma coisa para nós, que estamos aqui nessa noite. Hoje, a luz chegou para mim e para você. A luz da palavra de Deus chegou na minha e na tua vida. Se Jesus voltar hoje ou amanhã, nós não poderemos dizer: Senhor, eu não sabia. De hoje em diante, nenhum de nós que está aqui é inocente. Porque a luz chegou para mim e para você. Tem pessoas em outras igrejas aí que, se morrerem hoje, elas vão morrer pelo bom cristão que elas foram, mesmo não tendo conhecimento da verdade, mas eram bons cristãos, aquilo que acreditavam, aquilo que seguiam. A luz não chegou para eles, mas a luz chegou para mim e para você. Todos nós que estamos aqui não podemos ter desculpas quando Jesus voltar. Senhor, eu não sabia. Por isso, queridos, pesa sobre nós a responsabilidade de fazer o que Deus nos pede, de fazer o que Deus nos manda. O conhecimento da verdade chegou para mim e para você. E agora? É eu que decido, é eu que defino o que eu vou fazer com esse conhecimento. Você pode sair daqui e dizer assim: olha, o irmão falou lá sobre o sábado, que a serva abriu a vida, falou sobre a vida, mas eu vou viver a minha vida, eu vou seguir a minha vida, é difícil para mim. Você pode seguir a tua vida do jeito que você quiser, mas tenha certeza, não somos mais inocentes. A luz da verdade chegou ao nosso coração, chegou ao nosso entendimento. Confia em Deus. A Bíblia diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, mas ele fará. Deus está dizendo para você, para mim, para você essa noite: entrega o teu caminho. Eu não sei qual é o seu medo, eu não sei qual é a sua dificuldade, mas Deus está dizendo para você: entrega o teu caminho a mim, e mais eu farei. Deixa que Deus vai suprir suas necessidades. Deixa que Deus vai cuidar de você. Que nessa noite você possa ter a consciência, porque nós não guardamos a lei de Deus, não guardamos o sábado para se salvar, nós guardamos por uma questão de obediência. Jesus disse assim: se me ama, guardarei os meus mandamentos. Você ama Jesus? Amém. Você ama Jesus? Amém. Então você tem que provar para ele. De outras maneiras de provar que você ama Jesus é guardando os seus mandamentos. E o sábado vai continuar. Amém? Deus é provar. E se eles vão acabar de mandar, diz que Deus é maior que tudo. Deus é maior que as nossas dificuldades. Deus é maior que os nossos medos. Deus é maior que os nossos problemas. Deus é maior que o emprego. Deus é maior que tudo, irmãos. Deus é maior.